No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre um dos maiores problemas que quando você começa a ter bons resultados dentro do digital como prestador de serviço, que basicamente é: devo escalar contratando mais pessoas ou devo manter minha empresa enxuta, somente comigo? O famoso termo do one person business. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouco melhor sobre o que você pode fazer para poder ter mais resultados quando você chegar nessa perspectiva ou se você está dentro dessa perspectiva. Então, escalar como modelo de agência ou começar a desenvolver um negócio de one person business, né? Que é o modelo de negócio aí que está em alta dentro do digital hoje em dia, né? Muitas pessoas falam sobre isso, né? Isso foi um conceito que veio a mim através do Elton, né? É um dos maiores aí que falam sobre esse assunto, né? E na verdade ele tem uma inspiração em um cara americano. E o que acontece quando você começa a ter um negócio de prestação de serviço e começa a ter muitos clientes dentro da sua base? Você tem um excesso de demanda, uma demanda que você não consegue suprir, basicamente, né? Você tem muitos projetos chegando para você e você não consegue suprir, muitas vezes você tem que ou aumentar demais o preço para o cliente não aceitar o projeto, ou você acaba dispensando esses clientes que poderiam estar entrando na sua base. E você quer aumentar o faturamento da sua empresa, todo mundo quer aumentar o faturamento da empresa, mas para isso você tem que começar a escalar a sua agência, né? E aí a gente entra num dos maiores problemas, que é: será que eu devo escalar minha agência? Né? Isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Devo escalar a agência? Devo fazer o quê para continuar tendo resultado, continuar crescendo, continuar aumentando o faturamento da minha empresa? E aí é onde a maioria entra naquela crescente escala de contrata mais pessoas, coloca mais pessoas dentro da empresa e começa a ter aquela escala excessiva, onde você consegue 100, 200, 300 clientes, mas você tem uma empresa muito burocrática, uma empresa com muitos funcionários, né? E o risco da ruína muito alto também, né? Naturalmente. Porém, talvez você, assim como eu, não tenha como objetivo, né, perder a liberdade dentro do digital para poder ter mais pessoas dentro da empresa, né? E talvez você compactue dessa ideia também, né? E talvez o modelo de one person business para você possa ser uma coisa interessante, né? E eu também vejo esse modelo como uma coisa que pode trazer mais resultado para mim, né? De forma enxuta, né? Porque eu vejo muitas pessoas aqui, inclusive no YouTube, que eu acompanho, né? Que tem uma agência, né? O cara normalmente fatura de 50, 100 mil reais por mês, porém o que cai líquido dentro do bolso dele, né? Do bolso do negócio dele também, o cara acaba recebendo no máximo 5 mil reais e o que sobra do bolso da empresa normalmente é 10 a 20 mil reais, né? Uma margem de lucro aí de 20, 30% estourando, né? E, cara, será que vale a pena toda a dor de cabeça que você tem para poder ter esses resultados, né? Então, esse questionamento que eu fico aí para você. Deixa aqui nos comentários o que você acha, eu quero entender melhor qual que é a sua situação, né? E eu vou passar aqui para você um plano simples para que você, ao invés de ter que escalar a sua agência e começar a contratar mais pessoas e ter dor de cabeça de ter que fazer um treinamento dessas pessoas, saber contratar, saber fazer a gestão dessas pessoas, que é uma habilidade muito difícil de ser executada, principalmente se você, assim como eu, tá mais ou menos assim no meio da caminhada, né? Eu tenho aí 3 anos de caminhada aí no digital. Antes eu estava fazendo a faculdade de engenharia, então era uma área completamente diferente, né? E como você pode, de certa forma, postergar um pouco esse processo e começar a faturar mais, continuar faturando bem na sua empresa, ao mesmo tempo que você começa a se aprimorar em outras habilidades para que mais para frente, no momento oportuno, você comece a contratar pessoas, né? E eu queria começar essa ideia falando sobre um conceito de um livro, né, que é o Manual de Naval Ravikant. É um dos livros mais tops que eu já li e ele tem diversos insights interessantíssimos. E um dos insights que o livro traz para gente é o insight dos modelos de escala de negócio, né? Ele fala sobre 3 formas de escalar um negócio, né? A primeira delas, a forma mais, digamos que precária, né?
que seria basicamente você contratar mais pessoas para dentro da sua empresa, né? E a maioria das pessoas gostam desse modo porque ele traz um status muito grande, né? Você está contratando pessoas, você é o chefe, né? E muita gente, até mesmo por pressão da sociedade, prefere fazer isso porque dele parece ser uma pessoa com status maior do que uma pessoa que trabalha sozinha. Mesmo que essa pessoa que trabalha sozinha muitas vezes pode estar faturando muito mais do que esse cara que tem uma empresa que possui diversos funcionários. Eu dou até o exemplo do antigo chefe meu. Vou dar um exemplo ilustrativo apenas, mas só para você poder entender. O meu chefe, ele tinha uma empresa na verdade, né? Uma empresa muito grande, com mais de 200 funcionários e tudo mais. Tinha um faturamento que, digamos assim, que anual fosse de 200 milhões, digamos assim, 200 milhões. Porém, o que ficava no bolso dele no final era cerca de 20 mil reais. Então, pensa comigo, é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito alto, possui muitos funcionários, 200 funcionários, 300 funcionários, porém o que cai no bolso do prolabore do chefe é muito pouco, né? Pelo esforço, o risco da ruína que ele tem consigo, né? Então, não é tão viável esse modelo de escala, né? É um modelo de escala que a longo prazo pode não ser interessante, né? Inclusive no livro ele fala que é um modelo muito precário, hoje em dia já não é mais tão plausível assim, né? A segunda coisa que ele fala é sobre o modelo através de escala com capital, né? Só que daí já entra esse problema, né? Você precisa de capital para poder fazer essa escala. E o que é isso? Basicamente são os investidores anjos, são pessoas que investem em negócios promissores, né? Startups, né? Principalmente o pessoal do Vale do Silício, né? Faz muito isso, né? E esse modelo ele tem riscos e ao mesmo tempo você precisa de um caixa muito robusto, né? Você precisa de um patrimônio muito robusto para poder fazer ele acontecer, né? Então, no longo prazo pode ser interessante para você fazer isso, mas da situação que eu estou trazendo para a gente agora, não é tão interessante. Então a gente entra no terceiro ponto, que é o grande insight desse vídeo, né? Que é a escala com mídia. E o que é mídia? Esse vídeo no YouTube é uma mídia. Um post no Instagram é uma mídia, qualquer coisa desse tipo assim de produção de conteúdo é uma mídia, né? E eu vou dar o exemplo um dos maiores criadores de mídia que escalam com mídia, ou escalaram, né? Porque ele já morreu, né? Que é o Silvio Santos. O Silvio Santos é o maior dentro desse processo de escala com mídia, né? Ele é um dos maiores da TV, né? Criou o SBT, né? Então é um grande exemplo que a gente pode levar pra gente com escala com mídia. Porque a escala com mídia é o seguinte, eu falo aqui para vocês em conteúdo no YouTube para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E é uma forma de escalar em que você consegue trabalhar a sua autoridade, você consegue trabalhar a sua comunicação, você consegue trabalhar o seu branding pessoal e com isso você consegue escalar um modelo de negócio no modelo One Person Business, né? Então é basicamente esse o conceito do livro e é um dos melhores conceitos que o livro pode trazer pra gente, tá? Então, como você pode fazer isso se transformar num próximo modelo que você vai dedicar tempo para você poder crescer de forma enxuta? Primeira coisa, você precisa desenvolver um método, um processo simples de produção de mídia, escala com mídia. Eu, por exemplo, aqui, para eu produzir essa mídia, eu preciso dedicar algumas horas na semana, né? Então eu preciso me planejar e me organizar para eu poder dedicar essas horas, né? Mas como minhas horas são menores do que uma pessoa que consegue dedicar 100% do tempo dela, eu tenho outros clientes para poder atender, eu preciso desenvolver processos que sejam simples de executar e que não demandem tanto tempo para eu poder colocar no ar o vídeo no YouTube, né? E vocês podem ter percebido que eu dei uma sumida por algum tempo, porque eu tive que me organizar para poder continuar fazendo esse processo de forma a estar produzindo consistentemente, né? Então, hoje eu tenho um método que eu utilizo, né? Eu tenho aqui mais ou menos o roteiro escrito aqui nas minhas anotações para eu poder trazer esse conteúdo para vocês.
E eu desenvolvi isso basicamente na prática aqui mesmo. Aos poucos eu vou melhorando esse processo. Então, é isso que você precisa fazer. Você tem que fazer em paralelo com o que você já faz. Porque se você já tem um negócio que está estabelecido, com um modelo de prestação de serviço, por exemplo, você tem que começar a construir isso aí a partir do que você já tem, sem comprometer o que você já tem, né? Porque o que você já tem é a base sua de sustento, é o que faz você ganhar dinheiro. E o que você está fazendo é plantando uma nova semente, né? E leva tempo para ele fixar no solo e começar a crescer e dar frutos, né? Então, você precisa de tempo para poder executar esse processo. E a gente entra aí no segundo ponto, que é você usar o poder das listas de to-do lists, né, basicamente, para poder facilitar a sua ordem de prioridade de atividades. Então, como a gente está num modelo de negócio que só se sustenta em escala com contratação de mais pessoas e você não quer tirar a sua liberdade, né, para poder escalar esse processo e você quer começar a criar um outro projeto que vai tornar você uma pessoa mais livre e que você possa construir suas coisas somente com o seu trabalho e talvez uma ou mais duas pessoas para poder te ajudar, né? Você precisa ter uma prioridade nas suas atividades, você precisa ser mais, você precisa ter mais tempo livre para você poder desenvolver esses novos projetos, né? Porque esse projeto, por exemplo, de criação de mídia, ele exige bastante reflexão, exige bastante tempo para você poder estudar, para você poder ler livros, né? Você começar a se inteirar e se alimentar de obras de outras pessoas, né? Você precisa desse tempo, você precisa internalizar esses conhecimentos, colocá-los em prática para você poder trazer um conteúdo genuíno na rede, né? E isso exige um tempo, né? Você precisa dedicar. Então, utilize to-do lists para poder te ajudar a você dar prioridade nas atividades que são de alto impacto para os seus clientes, para você conseguir trazer resultado para eles também, para que você consiga ter mais tempo no resto do seu dia para você poder se nutrir de mais conhecimento, tá? O que vai fazer você ser uma pessoa melhor também, então fica a dica, não vale somente para isso que a gente está conversando aqui. E por último, você deve executar pelo tempo que for necessário para gerar os resultados que você precisa, tá? Então, crie um processo simples, utilize métodos de produtividade que façam que você priorize atividades de alto impacto para você poder ter tempo para poder trabalhar nos seus novos projetos e depois execute isso pelo tempo que for necessário para dar os frutos necessários para você, de repente, até fazer uma migração, né? Migrar da prestação de serviço para alguma outra coisa, né? É o que eu estou fazendo aqui agora, né? Justamente tenho meus clientes e quero começar a construir um outro modelo de negócio que vai me ajudar a ter mais fontes de renda, me ajudar a crescer mais, né? Então, é isso que eu recomendo aqui para vocês. E se você tem interesse em conseguir ter esse processo de forma mais facilitada, para você poder entregar mais valor para os seus clientes, enquanto você consegue construir outros projetos para dentro do seu negócio, link aqui embaixo, tem acesso a Go High Level, uma das melhores ferramentas do mercado aí, está desbancando diversas ferramentas americanas aí e está chegando aqui no Brasil, né? A gente é aqui um dos primeiros a divulgar essa ferramenta aqui e ela ajuda você com agentes de inteligência artificial, ajuda você com funis de venda, ajuda você com comercial, né? Com agente de inteligência artificial fazendo algumas etapas automatizadas do processo comercial para você, que pode te ajudar a não ter que contratar mais uma pessoa, né? Então, se você tem interesse, link aqui embaixo, 14 dias gratuitos e tem um plano de R$50 na ferramenta. Então, praticamente de graça. Se você quiser dar uma olhada, você apoia o canal e ao mesmo tempo você tem uma ferramenta que vai te ajudar a colocar esse projeto em prática. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é só o começo.